Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Essa é a parte 3 do estudo sobre a transição das alianças. Esse estudo aqui nós vamos ler Hebreus 8 e conectar com Hebreus 6, fazer mais algumas conexões dentro da carta de Hebreus. É necessário ler Hebreus 8, verso por verso, para vocês terem certeza de tudo o que a gente tem falado. Vamos fazer uma revisão bem rápida sobre o que você aprendeu na parte 2, até mesmo para os que entraram aqui na parte 3 e acabaram se esquecendo um pouquinho da parte 2. Na parte 2 nós aprendemos sobre a transição da aliança, a transição das alianças, a transição das 7 festas, a transição dos mundos e a transição das eternidades. Mas vocês perceberam que tudo foi muito resumido. Tanto é que eu nem li os textos para fundamentar cada uma dessas transições. O que eu fiz? Eu fiz citações de textos da palavra e falei com o meu raciocínio em cima dos textos. Claro que é necessário estudar ponto por ponto, lendo os textos devagar para os irmãos compreenderem. Às vezes você assistiu a parte 2, achou bonito e pensou, poxa, muito profundo isso, eu sim entendi um pouco, deu para ver que faz sentido, mas é muito para minha cabeça, porque eu não dou conta de entender tudo isso, é muito profundo. É profundo, mas não é assim que deve pensar. Primeiro porque eu falei tudo muito resumido. Eu falei o que era necessário para vincular com a transição das alianças, mas eu foquei na transição das alianças. Tanto é que a transição das alianças está bem claro para a maioria. Agora, as outras transições, pode ser que ficou um pouco obscuro. Claro, eu não li os textos. Eu não foquei em ponto por ponto. Então não é o caso que você não entendeu porque não é capaz. O caso é que falta mais estudos. Porque são coisas profundas da palavra de Deus. E são coisas que certamente vocês nunca ouviram falar, a não ser aqui no canal. Ou em alguns canais que aprenderam comigo. Mas fora isso, vocês não ouviram falar disso. Esse assunto não tem em blogs, não tem em sites, não tem no YouTube, não tem em Instagram, muito menos. Não tem em nenhuma rede. Ele é exclusivo do meu canal. É algo que eu falo desde o Japão. Nesse estudo eu quero fazer assim. Eu vou ler direto Hebreus 8 e explicar para vocês. Vai ser fácil a explicação, fazer a conexão com o Hebreus 6, porque na parte 2, basicamente, eu já falei ali o que era mais importante. Só que não pode deixar de ler pelo menos um capítulo inteiro, né? Para vocês terem certeza das coisas que nós temos falado. E vocês vão entender aqui perfeitamente através da leitura de Hebreus 8. Alguns de vocês vão se lembrar de alguns pontos que eu vou falar, porque eu já falei em vídeos antigos, mas aqui eu estou sendo mais objetivo e estou falando com mais clareza. E aí a gente pode finalizar esse vídeo. Então, irmãos, vamos resolver a questão de Hebreus 8. O escritor de Hebreus só explicou essas coisas aqui nesse ponto da carta depois que ele fundamentou os primeiros capítulos. Eu acredito que se o próprio escritor de Hebreus fosse dividir toda a sua carta em 2 blocos, no capítulo 8 já começaria o segundo bloco. E vai ficar bem claro de você discernir isso. Presta atenção no verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Esses 2 versos, eu acho que constituem uma frase. Então o interessante é que aqui o escritor de Hebreus deu uma pausa e já falou, olha, o mais importante de tudo o que nós temos falado é que vocês entendam que nós temos um sumo sacerdote no céu, assentado à destra de Deus. E ele é ministro de um verdadeiro tabernáculo que o Senhor mesmo erigiu. Ou seja, o Senhor é o arquiteto, não é o homem. O que Deus deu para Moisés, depois para Salomão, e depois para o sumo sacerdote Josué com Zorobabel, Neemias e Esdras para fazer a reedificação, todas as plantas desses santuários, que podem ser chamados também de tabernáculos, vieram de Deus. Só que Deus usou o homem para edificar. Tanto é que ali vai ser circuncisão pela mão de homem, sacrifícios de animais, tudo numa esperança inferior, tudo com uma graça inferior à graça da nova aliança. A esperança inferior e superior não são coisas que eu estou inventando. Em Hebreus 7, o escritor de Hebreus fala que Deus tem superior promessa, superior esperança, quando fala de uma nova aliança. Então tudo que Deus tinha num tabernáculo terrestre tinha
promessas, tinha esperança, mexia também com a fé, só que era tudo inferior. Agora aqui o escritor de Hebreus está falando de realidades. Quando ele fala que Jesus é um ministro de um verdadeiro tabernáculo, não quer dizer que os da terra eram falsos, mas eram sombras. E só com esses 2 versos, o escritor de Hebreus acabou de explicar o que ele falou em Hebreus 6, sobre rudimentos, princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso eu já expliquei na parte 2, mas é importante repetir para você nunca esquecer disso. Se eles não estavam aptos para entender nem as coisas de Moisés e de Arão, que fundamentam os princípios elementares de Cristo, que faz com que a gente entenda Cristo como sumo sacerdote, o que é um tabernáculo, o que são ofícios sacerdotais, como que eles iriam ter que largar as coisas lá da nova aliança e prosseguir para o que é perfeito? Fora isso, o escritor de Hebreus nem sinalizou o que é perfeito. O que é perfeito? Eles tinham que avançar para onde? Então não faz sentido. Eles tinham que abandonar, sim, essas coisas do tabernáculo, já que o tempo de transição das alianças já estava bem avançado, e seguir para o que é perfeito. Em outras palavras, o escritor de Hebreus está falando, vocês eram para ser mestres, vocês eram para estar ali batizando pessoas nas águas, e vocês mesmos estarem avançando para poder impor as mãos e ter o poder de Deus nas suas mãos para que Deus derrame o Espírito Santo e as pessoas sejam batizadas com o Espírito, para elas poderem passar pela prova do fogo. Batismo pelo Espírito e com fogo, como João Batista fala, para a pessoa ser provada no fogo da provação. E ela passar inteira, ela tem que ser prata, ouro e pedras preciosas, como Paulo fala em 2 Coríntios 3. Porque se ela for feno, palha ou madeira, ela vai queimar. Então, dando um pulinho bem rápido em Hebreus 6, para a gente continuar Hebreus 8, para vocês terem clareza no que eu estou falando, Paulo disse, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O que os calvinistas falam? Que aqui é pessoa semelhante a Judas, que Judas participou de tudo isso. Uma mentira. Judas não tinha o Espírito Santo. Pode ver que Jesus, pela primeira vez, soprou o Espírito Santo lá em João, lá no finalzinho, depois da ressurreição de Jesus, ele fala, receba o Espírito Santo, e soprou sobre os apóstolos. E mesmo assim, eles precisavam de um revestimento de poder no Pentecoste para eles serem participantes do mundo vindouro. Aí o escritor de Hebreus diz, no verso 9, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Quais são essas coisas que acompanham a salvação? O trabalho da fé que eles têm que fazer. Pensa bem, se você não se batizar nas águas, se você não recebeu o batismo do Espírito, se você não entendeu o juízo eterno, se você foi chamado, não desenvolveu isso na sua vida e nem quis trabalhar para desenvolver isso na vida dos outros, você vai ser salvo? Isso eu te garanto. Se você não tiver pendurado numa cruz, ali, no último dia, e se arrepender, você não vai ser salvo. Porque tem gente que quer usar o ladrão da cruz para invalidar tudo. O ladrão da cruz se arrependeu ali, pendurado na cruz. Ele não vai ter muito galardão, mas ele vai entrar na vida. Esse é o caso dele. Agora, imagine que ele não está ali pendurado na cruz e tem tempo para desenvolver a salvação. Assunto de Paulo, né? De Pedro. Você desenvolve a salvação através de trabalho. E os trabalhos da fé, ou seja, as obras da fé, é o que mostra que tem fé ou não. Até mesmo para você lutar contra a carne, você precisa trabalhar. Porque você acha que Paulo, lá em Gálatas 5, contrastou as obras da fé com as obras da lei? Na verdade, ele contrastou o fruto do Espírito, que a gente pode falar frutos se você tiver o entendimento correto. Ele contrastou os frutos do Espírito com as obras da lei. Por quê? Os frutos do Espírito, irmão, são as obras da fé, porque quem tem fé produz os frutos do Espírito. E agora eu te pergunto, você vai ser salvo se não tiver aqueles frutos? Você não tem mansidão, não tem temperança, não tem amor. Foi chamado, mas nunca quer obedecer nada. Como é que você vai ser salvo? Alguns vão dizer, não, eu fui salvo primeiro, depois eu tenho esses frutos para mostrar
para confirmar a minha fé e para mostrar que eu vou ter galardão, mas isso não é o assunto da palavra de Deus. Os frutos do Espírito são as boas obras de Efésios 2, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, e se você não andar, você não vai ser salvo, mesmo que Jesus tenha morrido por você. E esses frutos do Espírito, que são as boas obras da fé, são as obras que acompanham a salvação desse texto aqui de Hebreus 6. Quem é inteligente, quem tem os olhos espirituais abertos e iluminados, entende isso facilmente. E por isso que as obras da fé sempre serão contrastadas com as obras da lei. Os frutos do Espírito serão contrastados com as obras da carne. Se você não lutar contra a carne, você não será salvo. Alguém pode dizer, mas eu sou salvo pela fé. Ou seja, essa pessoa não entende o texto e não entende nem o que é ser salvo pela fé. Você diz que é salvo pela fé porque é fé. Fé, como diz o escritor de Hebreus em Hebreus 11, é a esperança das coisas que não se veem, a certeza das coisas que estão no futuro e você espera. Por isso que você fala, sou salvo. Ou melhor, fui salvo. Você conjuga no passado. Mas essas coisas acontecem no futuro. Só que é pela fé que você faz isso. Porque você sabe que se andar em obediência a Deus, tudo que foi prometido vai acontecer e você pode até colocar como se já tivesse acontecido, como Paulo faz em suas cartas. Mas outros textos que trabalham com a realidade do tempo diz que a salvação há de se manifestar no último tempo. 1 Pedro capítulo 1. Paulo também fala que Deus nos ressuscitará. Quando Deus nos ressuscitar, a salvação futura se manifesta. E aí a fé alcançou o seu objetivo, que é a salvação da alma. Também está em 1 Pedro. Ou seja, essa conjugação de tempos entra o assunto da predestinação. Tanto é que Pedro, ao introduzir esse assunto, no primeiro capítulo, ele já começa falando a sua carta que os eleitos são eleitos na base da presciência. Imagine se não tivesse esse texto escrito e a gente fosse tentar provar que Deus é presciente pelos profetas. E aí a gente afirmasse, olha, a nossa salvação e eleição é na base da presciência. Aí as pessoas iriam dizer, essas pessoas rebeldes, aonde que está escrito isso? Aonde que está escrito que você é eleito na base da presciência? E como dentro desse exemplo não teria nada escrito, assim com todas as letras, você teria que somar um texto com o outro para chegar no resultado, a pessoa iria teimar. Iria falar, mas isso não está escrito, você que está interpretando errado. Mas como está escrito, agora os bodes guias têm que arrumar um jeito de distorcer a palavra e mudar o sentido da presciência. Olha, se Deus é presciente, sabe de tudo antes da fundação do mundo, por que ele não pode antever você praticando as obras em Cristo para ali você ser salvo? Você vai ser salvo no último tempo. As escolhas você toma no tempo. Mas tudo isso foi visto por Deus antes da fundação do mundo. O fato de Deus ter visto antes da fundação do mundo não anula o fato de que as coisas se resolvem no tempo. Quando as coisas se resolvem no tempo, não anula o fato em que essas coisas se cumprem quando Jesus retorna. Esse é o assunto da predestinação. Então, resolvendo o assunto da transição das alianças, você entende todo o assunto de justificação, salvação e fé. Essas palavras, fé, justificação, salvação, estão em contraste quase sempre com as palavras circuncisão, obras da lei e debaixo da lei. Em conexão com o assunto de Hebreus 6 e Hebreus 8, transição de alianças e perda da salvação, em Hebreus 10, olha o que o escritor de Hebreus diz. Hebreus 10, verso 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Aqui nesse texto de Hebreus capítulo 10, você está tendo uma segunda confirmação que pessoas que foram chamadas, justificadas e purificadas com o sangue da aliança perdem a salvação. Na verdade, esses testemunhos já começam desde o capítulo 3, aonde o escritor de Hebreus exorta esses hebreus para eles não perderem a possibilidade de se tornarem casa de Deus. Porque o escritor de Hebreus diz que o evangelho foi pregado aos antigos, que pessoas deixaram a promessa do descanso. E o escritor de Hebreus exorta eles para eles não perderem as promessas
ou seja, a promessa do descanso, a promessa da salvação, a promessa da eleição, como os antigos perderam. Leia com atenção Hebreus 3, 4, 5, que você vai ver, vez após vez, o escritor de Hebreus dizendo que Deus está resgatando eles do erro, para eles saírem da antiga aliança e prosseguirem para a nova, mas eles devem tomar cuidado para eles não perderem essa chance. Eles já estavam retrocedendo, já estavam indo para um caminho que não é bom, que lá no final ia dar na apostasia, como ele fala em Hebreus 6. Até no capítulo 10, o escritor de Hebreus ainda está falando de pessoas que perderam. É para eles olharem para essas pessoas que perderam, para eles não perderem também. Uma coisa é fato, o escritor de Hebreus tem certeza que pessoas ali foram chamadas e serão eleitas. O escritor de Hebreus não está garantindo que todos os leitores dessa carta são eleitos e nem que todos esses vão se perder. O que ele sabe é que se Deus está falando com eles, é porque Deus tem um povo ali. Assim como Deus disse para o apóstolo Paulo que ele tinha um povo lá na cidade de Coríntios, então era para Paulo se animar e se esforçar. Deus tinha um povo lá dentro, não quer dizer que todos eram de Deus. Tanto é que a primeira carta aos Coríntios, você começa a ver ali coisas espantosas, coisas que Paulo fica perplexo. E na segunda, as coisas ficam piores ainda. Lá no final da segunda carta, Paulo chega a falar para os coríntios: olha, provai-vos a vós mesmos se vocês estão realmente na fé. Mas Deus não disse para Paulo que ele tinha um povo ali? Claro, Deus é presciente, Deus sabia quem iria se arrepender, quem iria estar na fé com obras, ou seja, uma fé viva e obras vivas, porque o escritor de Hebreus fala de obras mortas aqui em Hebreus. Quem tem fé morta pratica obras mortas. Quem tem fé viva pratica obras vivas. E os filhos de Abraão, segundo a palavra de Deus, serão justificados por obras e não somente por fé. O assunto principal que nós vamos trabalhar é sobre as transições. Os tempos estão aqui nas transições. Não é sobre a salvação, a perda da salvação e a eleição, mas esses assuntos estão relacionados. Por isso que, uma hora ou outra, eu estou falando deles. Salvação, eleição, justificação, perda da salvação, perda da eleição. Até sobre nações restantes e deserto, nós temos que falar aqui bem resumidamente, para introduzir o assunto para aqueles que entraram no canal. Tudo bem? Então vamos continuar. Agora, Hebreus 8 de novo. Eu li o verso 1, verso 2, mostrei a divisão da carta, falei das problemáticas que pode acontecer se você não entende nada do que eu estou falando. Na verdade, do que os apóstolos falaram. Essa mensagem não é minha. Eu só estou passando o entendimento que eu tenho da palavra dos apóstolos. Então, continuando no verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para constituir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então o escritor de Hebreus ele está olhando para aquele templo existente, mesmo depois da ressurreição de Cristo, mesmo depois que o véu se rasgou, eles costuraram o véu ou colocaram outro, que eu acho que isso é mais conveniente, continuaram com os sacrifícios, mas Deus não considerou isso uma apostasia, uma blasfêmia contra o sacrifício de Cristo, porque eles não entenderam. E tinha muitos falsos profetas atrapalhando ali o entendimento do povo. Então Deus permitiu que o templo ficasse por mais 40 anos fazendo sacrifícios, sem a intervenção de Roma, sem Roma massacrar os judeus, porque isso só aconteceu depois do ano 70, para que eles entendessem. Mas eles não entenderam, além do que, muitos judeus se levantaram em rebelião contra o Império Romano, ainda com o templo erguido. Ou seja, esses judeus da rebelião, eles não deram ouvido para todo o chamado de Deus, para toda a repreensão, para toda a insistência de Deus. E por isso Deus entrega o templo na mão dos romanos, na mão dos exércitos romanos que tinham ali com eles aliados os filhos de Ismael, os filhos de Edom, que foram os que verdadeiramente destruíram o templo, conforme disse Flávio Joséfo e mais um outro historiador que eu esqueci o nome. Então essa é a questão.
Já não resta mais sacrifício para eles, porque Jesus morreu por todos eles, por todos os rebeldes, por todos os que se tornaram falsos profetas. Então aqui, mesmo que o templo está de pé e os sacerdotes estão trabalhando com coisas da antiga aliança, Deus ainda está usando para mandar um recado para o povo. E aí no verso 6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Duas casas, os gentios têm que estar aqui, né? Se os gentios não estão na casa de Judá, onde que eles estão? Na casa de Israel. E não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Você que conhece as duas casas, você sabe que aqui está falando da restauração do reino de Israel, aonde os gentios vão entrar para fazer parte das 10 tribos, mas não são 10 tribos literais e nem com assuntos relacionados à antiga aliança. São 10 tribos espirituais. Como assim espirituais? Porque é o Israel de Deus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo fala que existe um Israel segundo a carne. Ele não fala, vocês são o Israel segundo o Espírito, com todas essas palavras. Mas ele fala que a circuncisão é no Espírito, em Romanos 2. Em Romanos 15 ele fala que Cristo foi constituído ministro da aliança, ministro da circuncisão, para confirmar as promessas feitas aos pais, e Jesus não circuncida ninguém com as mãos. Ele é um sumo sacerdote que circuncida o nosso coração no Espírito. E para você associar circuncisão do Espírito, como que Jesus faz isso na prática? Leia Colossenses 2. O batismo nas águas ele está sendo comparado com a circuncisão na carne. Ou seja, quando você se batiza nas águas, confessando que Jesus é o Senhor, o Espírito já trabalha no teu coração, já está circuncidando ali o seu coração para você poder participar de todas as festas, como era na antiga aliança. Quem não circuncidasse não poderia participar de nenhuma festa. Deus disse: o estrangeiro que quiser fazer parte da aliança do Senhor e fazer parte da Páscoa, que se circuncide primeiro. Se Deus fosse falar isso na nova aliança, ele diz: aquele que quer fazer parte da minha nova aliança, da aliança eterna, que se batize nas águas primeiro. Então, se existe Israel segundo a carne, existe Israel segundo o Espírito. Se existe um tabernáculo terrestre, existe um tabernáculo celeste. É só fazer a conta. Então, se existe 12 tribos literais, deve existir 12 tribos espirituais, e a palavra de Deus mostra isso, passando por todo o Novo Testamento até chegar no livro do Apocalipse. Então, no verso 9, o escritor de Hebreus relembrou a passagem de Jeremias, onde Deus fala que vai fazer aliança com duas casas, certo? E no verso 10, o escritor de Hebreus vai continuar repetindo o mesmo texto que Jeremias repetiu de uma maneira misteriosa e gloriosa. Olha só. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja que não falou mais casa de Judá. Por quê? Porque ele esqueceu. Não, porque não precisava, já que ele falou acima. Não, ele poderia falar: esta aliança que farei com o meu povo. Não, mas ele frisou a casa de Israel e não frisou mais a casa de Judá. Sabe por quê? Porque quando as 12 tribos estavam unidas, lá no livro da lei, o termo casa de Israel é usado para as 12 tribos. Você pode procurar isso que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Quando as 12 tribos se dividem pelo próprio desígnio de Deus, como ele fala pelo profeta Aías: fui eu que fiz esta obra, diz o Senhor. Então vocês não vão fazer guerra um contra o outro. Cada um volte para a sua casa. E aí eles obedeceram à palavra do profeta e retornaram e não fizeram guerra ali naquele momento. Depois eles viveram em guerra até o tempo da nova aliança. Judeus e samaritanos constituem as duas casas de Israel, porque Samaria é a capital de Efraim e Jeroboão, que era um efraimita, era o cabeça das 10 tribos. E quando as duas casas estão divididas, Deus ele já coloca o termo da casa de Israel para a maioria das tribos. E coloca o termo casa de Judá para a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, que se uniu com Judá. Por isso que Paulo fala que ele é judeu da tribo de Benjamim, senão seria uma contradição.
E alguns levitas, por morarem em Jerusalém e ter que morar mesmo para fazer parte do sacerdócio, aí eles são chamados de judeus por isso, não porque eles são da tribo de Judá. Esse é o mistério da restauração das duas casas. Quando Jesus une na cruz, o termo 12 tribos passa a ser de volta para todo Israel. Só que todo Israel está na dispersão. Os filhos de Deus têm que ser reunidos. Tiago escreveu a sua carta para as 12 tribos que estão na dispersão. Ele não escreveu só para judeus. Agora, quando Deus une as 12 tribos, ele une de uma maneira onde essas coisas no tempo têm que ser resolvidas, porque judeus e gentios ainda não estão unidos, literalmente. E esse mistério vai ser tratado aqui dentro da carta. Preste atenção nas palavras que são do profeta Jeremias e não do escritor de Hebreus. Olha, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá vendo que a obra do Espírito é escrever as leis de Deus no coração? Como que o Espírito de Deus escreve as leis no coração? Não é com mágica. Não é com seu poder misterioso que ninguém sabe explicar. O Espírito escreve as leis de Deus no nosso coração quando ele, trabalhando junto com a gente, leva a gente a lutar contra a carne. Uma parte é o trabalho dele, a outra é o poder de escolha do homem. E você lutando contra a carne, você não vai fazer aquelas coisas que naturalmente você fazia sem o Espírito. E aí as leis de Deus vão sendo escritas conforme você faz obras. Tá vendo como tá tudo relacionado? Ou seja, a luta do Espírito contra a carne. O Espírito foi enviado aonde? Aonde está o problema? Aonde que está o problema? Na sua carne. O Espírito é enviado aonde? No seu corpo. E através do pecado, o que acontece? Entra a morte. Então o seu corpo é mortal por isso. O Espírito da vida é enviado no nosso corpo mortal para fazer a gente lutar contra o pecado. Lutando contra o pecado, a morte vai sendo retirada. E aí o Espírito de Deus vai revertendo o pecado em cumprimento da lei, porque o pecado é transgressão da lei. E ele vai revertendo a morte em vida. Isso só acontece quando você faz obras. Então vocês entenderam? 12 tribos antes da divisão do reino, casa de Israel. 12 tribos depois da divisão do reino, casa de Judá e casa de Israel. 12 tribos depois da cruz de Cristo, casa de Israel. Então as 12 tribos só serão unidas de verdade e um só coração na glorificação dos corpos. Já vai acontecer uma grande união quando começar a última semana, porque é o momento mais perto da vinda de Cristo, então é onde não vai ter tanta doutrina, sabe? Todas as doutrinas erradas já vão ter caído por terra. Nem todo mundo que for para o deserto vai com garantia de ser sacerdote. Lá no deserto é a aprovação final. É lá no deserto que vai ser decidido quem entra para ser rei e sacerdote, quem com essa promessa acaba ficando como nação restante e quem vai ser tirado do meio daquele povo como rebeldia. Ou seja, não vai nem ser rei e sacerdote, nem vai poder restar. Vai ficar lá para o grande trono branco para ser julgado e provavelmente condenado. Se você não entende isso que eu estou falando sobre desertos, sobre essas questões, no canal já tem vídeo. O que eu estou fazendo é trazendo vários pontos dentro de um capítulo importantíssimo da Nova Aliança para falar de transição de alianças. Então eu estou tentando pegar os vários pontos que estão relacionados. De maneira que, para quem entrou no canal recentemente, certamente não vai entender tudo, né? Posso ler esse capítulo e ensinar ele só falando da transição das alianças e passar bem rápido por ele. Mas eu posso ensinar dessa maneira que eu estou ensinando, já tirando os mistérios de dentro do texto. E tem outro mistério aqui, verso 11. Quando as duas casas forem restauradas, ou seja, elas forem unidas, olha o que vai acontecer. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui está o mistério, mas eu vou ler o verso 13 porque acaba o texto aqui. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira.
Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Qual desses dois textos aqui que é mais misterioso? O verso 12. Só que o verso 13 é o verso que está focado na transição. O verso 12 é o mistério das duas casas, porque nós estamos falando de transições. Assim como tem transição das 7 festas, tem transição das duas casas. Tem transição dos templos. Como assim? Ora, vai passando pelos templos, Deus vai mudando o formato, o tamanho, vai acrescentando mais detalhes em cada templo. Conforme o tempo avança, o templo fica mais glorioso e Deus vai falando mais coisas que ele não falava antes. Ele vai amplificando a mensagem. Se você for olhar bem, existe 8 transições na palavra de Deus, assim também como existe 8 alianças. Se você for resumir todas elas, essas 8 alianças serão resumidas em 2. Essas 8 transições serão resumidas em 2. E por que 8? Porque 8 é o número da eternidade. Deus vai indo de fé em fé, de glória em glória, até chegar na eternidade. Um dia eu vou explicar isso para vocês. Então o templo e a antiga aliança estava prestes a desaparecer, porque o escritor de Hebreus somou as coisas. Ele sabia que uma hora ou outra iria se cumprir o que Jesus disse, não iria ficar ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada e que muitos judeus iriam ser dispersos para todas as nações para que se cumprisse a ira de Deus contra aquele povo. Não era o fim dos tempos, obviamente. O escritor de Hebreus conhece que Deus descansou no 7º dia, não foi por acaso, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, não foi aleatoriamente, como se Deus precisasse de 6 dias para criar o mundo. Porque o poder dele não era tão grande ao ponto de poder criar em 3 dias ou em um só. Quando Deus criou em 6 dias, foi para deixar um plano para a gente, uma arquitetura de dias proféticos. O escritor de Hebreus soube de tudo isso, a prova disso está em Hebreus 4. Quando ele associa o sábado do 7º dia com a palavra sabatismos, que é a palavra única do Novo Testamento, que aparece só uma vez no grego, porque em todas as traduções do mundo ela não aparece. Ele associou esse dia com o mundo vindouro. Então o escritor de Hebreus não é bobo. Ele sabia que estava no 4º milênio e que o sabatismos, o mundo vindouro, pelas contas proféticas que Deus colocou logo no início da sua palavra, seria no 7º. O escritor de Hebreus sabia dos reinos, dos impérios. Ele não precisava do livro do Apocalipse para entender essas coisas. Ele talvez precisaria do livro do Apocalipse para ter detalhes. Ele não visualizava o mundo tecnológico como é hoje. Ele não tinha versos dos profetas para entender isso. Mas ele poderia visualizar a linha do tempo pelas festas, pelo dia da criação, pelas revelações dos profetas. Não é maravilhoso isso? Então, por isso que existe a transição das eternidades. Ao todo, que eu contei aqui para mim, são 7 e uma 8ª. Assim como as festas de Deus. São 7 festas e um 8º dia, que é a eternidade futura. Agora, atenta para o verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados não me lembrarei mais. Por acaso Deus não se lembra dos nossos pecados? Deus pode não fazer aquela recordação de pecados ano após ano, que é o escritor de Hebreus vai falar isso no capítulo 10. Ele quer explicar isso pra gente, que de ano em ano Deus faz recordações dos pecados, para que haja expiação. Mas aqui, no 8, ele está frisando uma outra história. Por isso que ele usa o texto 2 vezes. Um contexto de Jeremias 31 está em Hebreus 8. Outro contexto de Jeremias 31 até o verso 35 está em Hebreus 10. Então veja bem, Deus se lembra dos nossos pecados. Mas a expiação acontece quando você confessa diretamente para Deus, porque você tem acesso ao Santo dos Santos pela fé. Pela oração você alcança isso, você confessa e Deus te perdoa. Mas ainda Deus está constantemente se lembrando dos nossos pecados. E Deus faz questão de nos recordar para que a gente se arrependa. E o verso 11? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Quando que isso daqui se cumpre? Olha,
esse texto aqui está baseado na promessa de restaurar as duas casas. E isso foi feito na cruz. Na Páscoa, Jesus fez essa restauração. Esta é a aliança que eu faço convosco. Primeiramente, ele fez com os judeus. E depois essa mensagem iria alcançar os gentios. Mas veja bem, por um lado, judeus e gentios foram unificados. A possibilidade é real, só que eles não estão unidos ainda. Assim também como essas promessas ainda não podem acontecer. Porque quando a aliança for feita, diz que nenhum vai ensinar o outro. E o ministério principal da nova aliança é do Espírito nos ensinar para que nós ensinemos uns aos outros. Senão não tem pregação de palavra. Porque Deus levanta ministérios gloriosos na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois pastores, evangelistas e mestres, ou evangelistas, pastores e mestres. Será que Deus está contrariando a sua própria palavra? Irmãos, óbvio que Deus está falando coisas aqui a respeito do tempo. Ou seja, a nova aliança pode ter se iniciado ali na cruz e tem que ter pregação do evangelho. Um tem que ensinar o outro. Mas quando ela se cumprir, as duas casas estarão unidas e ninguém vai ensinar mais ninguém. Porque os sacerdotes do Senhor estarão glorificados, os que alcançaram as suas posições, alcançaram o que mereceram. Ou seja, um reina sobre 10 nações, o outro sobre 8, o outro sobre 7, o outro sobre 5. Um reina sobre uma só nação. Os galadões já vão estar ali estabelecidos e ninguém vai ficar ensinando mais alguém. Tanto é que ninguém vai ter mais fé, porque a fé já alcançou o seu propósito, a salvação da alma. Nós estamos vendo o Senhor, estamos com o Senhor aonde Ele estiver, não precisa mais de fé. E nem de ensinar uns aos outros, porque nós estamos diretamente com o Senhor. Nós vamos aprender diretamente dele nas reuniões celestes lá no céu. O reino será na terra, as reuniões celestes será no céu. Mistério grandioso da palavra. E aí sim vai se cumprir esse texto. Olha só, que texto profundo. Só que esse texto também está associado ao 6º milênio. E não somente ao 7º, porque é no 6º milênio que Jesus vem e faz a expiação. Não é? Peraí, mas a expiação não foi feita no 4º dia? Ficou confuso. Irmãos, a palavra de Deus trabalha assim. A expiação Jesus fez no 4º dia, mas ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele vai expiar os pecados no tempo das pessoas, mas tem que chegar uma hora em que os pecados serão eliminados de uma vez, dos sacerdotes, né? As primícias de Deus. Tem que ter primeiro, na frente de todos os povos, a glorificação dos seus corpos. E aí vai se cumprir todo esse ministério aqui. Ou seja, o texto de Jeremias 31, ele foi alcançado pelo coração do escritor de Hebreus. Porque senão alguém poderia ler esse texto aqui e só pensar na primeira vinda, e não pensar na segunda vinda. E o próprio Deus está focando mais na segunda vinda do que na primeira. Porque é na segunda vinda que ninguém vai ensinar mais ninguém, e é na segunda vinda em que Deus não vai se lembrar mais dos nossos pecados, porque nós não vamos pecar mais. O que nós vamos fazer? Sacerdotar as nações. Nós vamos ensinar as nações. Então Jesus tem que vir como precursor, como primícias de tudo, na plenitude dos tempos e fazer a expiação. Só que ela vai se cumprir, se completar na vida de todos só na sua segunda vinda. E é nessa segunda vinda que todos esses pontos desse texto se cumprem. Por isso que você não pode ler um só profeta sem pensar nos outros. Deus dá testemunho através do profeta Oséias no capítulo 6, que vocês sabem, quem está falando esses pontos aqui de Oséias 6 é Efraim e Judá. Ou seja, tudo está relacionado com as duas casas. Veja bem, Oséias 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Olha só, textos profundos com 2 camadas de revelação. Porque a gente sabe que esse 3º dia fala da morte de Cristo. E nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Só que isso vai acontecer pela fé. O 3º dia aqui é muito mais misterioso do que você pensa. Talvez você já sabe, é claro. Você segue o canal, você sabe. Esse 3º dia aqui são 3 dias após o 4º milênio, que vai cair exatamente na entrada do milênio. Jesus veio no 4º milênio. Conta 1, 2, 3º dia. Conta agora. 5º, 6º, 7º.
ao terceiro dia, após o quarto milênio, nós iremos ressuscitar de verdade e viveremos diante dele. Só que esse texto aqui não está falando só dessa segunda camada. Se existe uma segunda é porque existe uma primeira. Então na primeira tem o convite. Vamos conhecer o Senhor. Não é Paulo que começou com esse texto aqui? Que começou a ensinar esse mistério? Porque se você volta o capítulo 6 e lê um pouquinho dos versos do capítulo 5, e é Efraim e Judá que está dizendo, vinde, tornemos para o Senhor. Ou seja, judeus começou com essa pregação. A palavra começou com eles e depois passa para a mão dos gentios, de maneira que depois de um tempo, tanto judeus como gentios estão convidando outros irmãos para fazerem parte disso. Paulo que começou a explicar isso. Ele começou a convidar tanto judeus como gentios para cumprir o mistério de Deus. Paulo não fala que ele foi chamado para dar cumprimento no mistério de Deus? E no verso 3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, aqui um está chamando o outro para conhecer o Senhor. Quer dizer que é um tempo diferente do texto de Jeremias 31:31. Em Jeremias 31:31, quando Deus fizer aliança com as duas casas, ninguém mais vai chamar o seu irmão para conhecer o Senhor. Mas aqui, quando Deus fez a aliança com as duas casas, um está chamando o outro para conhecer o Senhor. Entendeu o mistério dos tempos? Parece contradição se você não conhece o mistério dos tempos. Então, irmãos, aqui a gente finaliza essa enorme parte 3. A parte 4 eu vou fazer no mesmo esquema, tá? A parte 4 eu não vou falar de religiões, do sistema religioso, você mesmo vai associar isso na sua cabeça. Na parte 4, o meu planejamento é diferente, porque a parte 4 ela tem que fluir dentro dos textos coringas. Vão ser textos só de transição de aliança, porque aqui em Hebreus a gente já resolveu essa questão. Se eu voltar aqui em Hebreus, vai ser para falar sobre a transição dos mundos e da eternidade. Em Hebreus 4, que é um mistério muito lindo de se conhecer. E quando eu voltar, aí eu vou aparecer no canal, não vou fazer em podcast. Mas o próximo vídeo, talvez eu faça ainda em podcast, eu vou pensar como eu vou fazer. Podcast eu digo só de áudio. Posso gravar e facilitar para mim só com áudio e facilitar para vocês também, né? Quem chegou aqui na parte 3 já está com a mente treinada, já entendeu o mistério dos profetas, como as coisas realmente foram no tempo dos apóstolos. Então eu posso pegar só os textos de transição e mostrar aqui para vocês. A parte 4 ela já está toda prontinha aqui na minha mente. Eu já sei quais textos que eu vou usar. E eu vou usar textos no livro de Atos, que são textos maravilhosos. Textos que você não imaginaria que eles estão falando aquilo, testemunhando aquilo, se alguém não te contasse, explicasse de maneira detalhada. Então, tudo que já está claro vai ficar mais claro ainda. E tudo que ainda não está claro, para as pessoas que entraram recentemente no canal, vai ficar claro com os textos de transição. Porque o que eu estou usando aqui são textos dentro da carta de Hebreus. Fica mais complexo, eu estou falando de transições, coisas profundas. Mas quando pegar textos variados das cartas de Paulo, um lá, um cá, sabe, e associar com o que eu falei até agora, vai ficar mais fluido o estudo. E depois da parte 4, a gente pode ir para o final dessa playlist, desses capítulos, que vai ser onde eu vou aparecer no canal e vou mostrar ali alguma coisa com um mapa mental para vocês relembrarem do que eu falei antes. Eu não falei de várias transições, eu não falei de 4 pontos principais e de 4 chaves que abrem 4 portas, falei de várias transições na parte 2 e aqui na parte 3 eu falei que existem 8 transições. Então isso eu vou querer desenhar para vocês, certo? E desses vídeos eu vou criar os shorts. Vou ter que fazer tudo de novo no formato do celular de pé. Vídeos que eu vou jogar nos shorts do YouTube, vou ali alcançar os 3 minutos que o YouTube liberou e vou jogar também no Instagram. Aí eu peço para vocês compartilharem até dizer chega a esses vídeos, porque esses vídeos vão ser como redes lançadas ao mar. As pessoas que se interessarem, elas vão vir para esse vídeo. E vocês sabem a importância que esse vídeo tem, né? Mas a gente precisa de vídeos estratégicos, visuais, né? Mais objetivos. Não vou fazer shorts de 1 minuto porque é muito curto para falar essas coisas, mas de 3 minutos é o máximo que dá ali para tentar resgatar as pessoas. Quem não conseguir ficar 3 minutos no vídeo, perdeu. Não é a vez dela, ela não está no tempo dela, ela está perdida em outras coisas, não interessa para ela o assunto.
Porque se o vídeo já está bem produzido, está desenhado, estou aparecendo ali, então já tem tudo para que ela aceite a proposta. Se ela não aceitar, fica para uma próxima, se é que vai ter uma próxima para ela. Tá bom? Mas vai depender de vocês compartilharem o vídeo. Eu agradeço aqui no final do vídeo as contribuições de todos os irmãos, aqueles que contribuíram esse mês. Chegou tudo aqui para mim no aplicativo do Nubank. As pessoas que entraram no grupo recentemente, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. As pessoas que já estão no grupo o ano todo e tem pessoas que estão desde o começo. Só Deus pode abençoar vocês. O que eu posso fazer é o meu trabalho, que eu tenho que fazer, e orar e agradecer pelas contribuições de todos vocês, porque é voluntário, não é comércio, não tem malandragem, é tudo de coração. E você que não entrou no grupo ainda, eu vou deixar o link no comentário fixo. Aí você entra, pede a permissão, você vai entrar no grupo, é um grupo só de ofertantes, vai ter o meu número ali para você conseguir querer falar comigo alguma coisa, só que eu não posso atender a todos. As perguntas mais urgentes, coisas assim que tá te incomodando, eu posso sim responder. O grupo de ofertantes é só para você colocar ali a sua oferta, o comprovante. A irmã Gláucia, ela que administra tudo, é voluntário, mas tem ali algo que os criadores do grupo colocaram, né? O que eu falo, que eu gosto de falar, que eu tenho uma consciência boa de falar, é que esse grupo não foi criado por mim, e nem o valor de oferta mínima foi constituído por mim. Eu só estou ali no grupo para ajudar a gerenciar. Hoje só está a irmã Gláucia e eu no grupo. Então você está convidado para fazer parte, para abençoar a minha vida, assim como outros irmãos. A minha retribuição é abençoar com estudos. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.